Abrindo o Jogo, com Edilene Lopes. Entrevistas marcantes e informativas. Ele está no 5º mandato de deputado estadual em Minas. Foi vereador em Belo Horizonte por 2 vezes, secretário de Desenvolvimento Social na Prefeitura e no Estado e foi candidato a vice-governador na última eleição, na chapa do ex-prefeito da capital, Alexandre Calil. Filiado ao PT desde a década de 80, André Quintão, que é integrante da equipe de transição do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, é o nosso entrevistado do Abrindo o Jogo de hoje. Deputado, muito obrigada pela entrevista, por estar aqui nos estúdios. Prazer, Edilene, falar com você no Abrindo o Jogo, cumprimentá-la pelo trabalho realizado e também a todos os ouvintes da querida Rádio Itatiaia. Eu que agradeço, deputado, o senhor que é um parlamentar, um político muito experiente, no 5º mandato na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, sempre atuando na área social. Eu queria que o senhor fizesse um balanço, já que o senhor foi candidato a vice-governador em uma chapa que acabou não vencendo em Minas. Eu queria que o senhor falasse do trabalho feito até aqui, das perspectivas daqui para frente também. Edilene, eu vou concluir meu 5º mandato na Assembleia Legislativa em 31 de janeiro e saio com a consciência absolutamente tranquila do dever cumprido. Em todos esses mandatos, nós nos esforçamos muito para aprimorar a área social em Minas Gerais. Várias legislações são de minha autoria, como, por exemplo, o Sistema Único da Assistência Social, o Piso Mineiro da Assistência Social. Fui relator do Fundo de Erradicação da Miséria, programa Bolsa Reciclagem para os catadores e catadoras de materiais reciclagem, várias legislações na área de saneamento ambiental, de resíduos sólidos, foram resultado de iniciativas que tivemos na Assembleia Legislativa. Deixo um legado para a própria Assembleia Institucional. Eu implantei e presidi por quase 10 anos a Comissão de Participação Popular, o Parlamento Jovem, que é um projeto hoje, tem quase 20 anos e também surgiu da nossa iniciativa na Assembleia Legislativa. Hoje atinge mais de uma centena de municípios em todo o estado. E durante todo esse período, você sabe disso, um mandato absolutamente ético, limpo, fiz a minha obrigação, né? Isso não é favor, mas muitas vezes na política isso não acontece. Então eu saio assim. E outra coisa, né? Com muitos amigos e amigas dos servidores, das servidoras, dos deputados e deputadas, seja da base da oposição. Eu fui líder da oposição durante um longo período na Assembleia Legislativa e sempre tratei com muito respeito as diferenças. Então, eu saio com a consciência do dever cumprido, né? Se voltarei ou não, aí o futuro, né, a gente não pode dizer. Mas eu concluo esse mandato deixando resultados, além, lógico, também daquele trabalho que a gente faz para os municípios, para as regiões, né? Um trabalho também de fortalecimento dos movimentos sociais. E confesso para você que a Assembleia, eu convivi esses 20 anos, passei mais tempo na Assembleia do que na minha própria casa, né? Eu me dediquei muito, gosto da Assembleia Legislativa, é um espaço que continuará sempre presente aí na minha vida. O senhor tem uma base de eleitores sólida. Se o senhor fosse candidato a deputado estadual, provavelmente seria reeleito, mas o senhor optou por ser candidato a vice na chapa de Alexandre Calil, que acabou não vencendo as eleições. O senhor se arrepende ou não? Não, de forma alguma. Eu fui convocado pelo presidente Lula para participar de uma construção política em Minas ampliada, para que o presidente Lula não ficasse isolado em nosso estado. Minas Gerais foi determinante para a sua eleição. Eu sou líder da oposição na Assembleia Legislativa, então nós temos uma visão e um projeto diferente para o estado de Minas Gerais, né? Seria muita comodidade da minha parte não disponibilizar meu nome para compor com o ex-prefeito Alexandre Calil uma chapa que apresentasse uma alternativa para o estado de Minas Gerais. Fizemos uma campanha correta, uma relação também muito boa com o ex-prefeito Calil, de muito respeito. Então, de forma nenhuma, eu me arrependo. Eu respeito o resultado das urnas. Tivemos quase 4 milhões de votos, né? Praticamente 35% dos votos no estado. Foi uma experiência nova para mim também, né? A primeira eleição majoritária que eu participo como
candidato, aprendi muito também, rodei todas as regiões de Minas Gerais, e o principal, né, nós conseguimos derrotar, né, o conservadorismo em nosso país, e Minas Gerais foi fundamental. Portanto, foi uma eleição coletivamente vitoriosa, ampliamos a nossa bancada, né, de 10 para 12 deputados e deputadas estaduais do PT, 17 da federação, então, de forma alguma, há arrependimento. Caso o senhor tivesse sido eleito vice-governador de Minas Gerais, quais são as principais diferenças do projeto social proposto pela chapa do senhor em relação ao projeto proposto pelo governador Romeu Zema? Olha, começa pelo orçamento destinado às políticas públicas sociais. O orçamento da Prefeitura de Belo Horizonte destinado à assistência social é maior do que o orçamento do Estado de Minas Gerais. O governo do Estado de Minas Gerais não coloca a situação dos mais pobres, a inclusão social, como a sua prioridade orçamentária e de gestão, né? Há uma visão, eu defendo a visão do Estado de bem-estar social, consagrado na Constituição de 88, onde o Estado tem que prover às pessoas mais pobres de condições de sobrevivência e de emancipação. O governo, né, atual em Minas Gerais, ele parte de uma lógica do mercado. O mercado resolve tudo, a iniciativa privada resolve tudo, né? Menos Estado, menos política pública, menos orçamento para as pessoas mais pobres, né? Nesse sentido, Minas Gerais perdeu a oportunidade de ter um governo dirigido por pessoas, por partidos e por movimentos, né, da sociedade mais vinculados à estratégia que hoje vamos ter no Brasil com o presidente Lula, que já disse, né, que o combate à fome, à miséria, à pobreza é a prioridade absoluta. Mesmo não tendo mandato, o senhor vai manter uma interlocução com o governo de Minas para tentar emplacar políticas sociais na atual gestão, que é a gestão do governador Romeu Zema? Como é que vai ser esse diálogo? O senhor vai tentar participar? Edilene, eu sou uma pessoa de muito diálogo, eu sou um militante da área, sou assistente social, sociólogo, já fui gestor municipal, gestor estadual, já presidi o Fórum Nacional de Secretários de Estado da Assistência Social. Nessa área eu sempre busquei não misturar questões partidárias com questões de políticas públicas. Nós temos uma visão de política pública e queremos implementá-las no país, em Minas e nos municípios. Então eu continuo sempre à disposição, se consultado para dar alguma opinião, para participar de alguma conferência, né? Isso sempre eu estive em todos os governos e na Assembleia Legislativa, inclusive agora mesmo, como líder da oposição, eu fui o responsável já no primeiro ano do governo Zema de coordenar a aprovação da prorrogação do Fundo de Erradicação da Miséria, que traz para os cofres públicos aproximadamente 700 a 750 milhões de reais por ano para combate à pobreza. Então, eu acho que a prioridade agora, inclusive no Brasil, é de todos nós darmos as mãos aí para erradicar a fome, a miséria e a pobreza. O senhor é da equipe de transição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Como é que têm sido os trabalhos nesse grupo específico da área social que o senhor faz parte e quais são as prioridades do governo em termos de não ter descontinuidade de alguma política ou lançar alguma política nova ou retomar uma política do governo petista? Olha, Edilene, nesse momento da transição é um período curto, intenso. Nós estamos recolhendo todas as informações para deixar um diagnóstico dos programas existentes do ponto de vista de resultados alcançados, de disponibilidade orçamentária, de infraestrutura ou de estrutura necessária e realizada para a ministra ou ministro que vier assumir. Então, nós estamos recolhendo esses dados, consolidando um diagnóstico, mas também identificando aqueles pontos principais do ponto de vista de não haver descontinuidade daquilo que está funcionando, né? O presidente Lula já deixou muito claro, a prioridade dele é o combate à fome, combate à pobreza, o compromisso do Bolsa Família, né, no valor de R$600 mais R$150 por criança de até 6 anos. Né? O Congresso está discutindo, né, a proposta de emenda constitucional para garantir a efetivação desse compromisso assumido pelo presidente Lula. Nós estamos identificando também em várias áreas do Ministério da Cidadania um orçamento quase que inexistente para o ano que vem. Então, o Congresso com certeza vai discutir também essa recomposição orçamentária junto ao programa
Bolsa Família para o ano que vem. Ou seja, nós vamos apresentar um conjunto de informações e, de curtíssimo prazo, aquelas iniciativas, algumas que podem ser tomadas até ainda em comum acordo nesse momento, para que a população mais pobre não seja afetada na transição e na troca de governo. Agora, é muito trabalho, né? Infelizmente, houve um verdadeiro desmonte das políticas públicas de assistência social, de segurança alimentar em nosso país nesses últimos anos. Além do Auxílio Brasil, a PEC da transição pode garantir recursos para outras ações na área social? Não, a discussão que está sendo feita no Congresso nesse momento é focada no Bolsa Família, nos R$600. Agora, na discussão da peça orçamentária no Congresso Nacional, cabe ao Congresso Nacional fazer essa avaliação, seja agora, seja depois no decorrer do governo. O importante é que a gente vai apresentar um diagnóstico para o futuro titular do Ministério da Cidadania, um desenho, né, dos desafios, das recomposições orçamentárias necessárias e também uma análise compatibilizando aquilo que o presidente Lula apresentou como diretrizes programáticas e a capacidade da atual estrutura de responder. Nós sabemos que essa não é uma tarefa de uma hora para outra, né? É processual. A própria recomposição orçamentária não é de uma hora para outra, depende também do Congresso Nacional. Todas as áreas vão apresentar o seu diagnóstico, então escolhas também serão feitas. Mas o presidente Lula foi muito claro, né? O combate à pobreza, à fome, né? Acabar com a fome no Brasil nesse momento é uma prioridade absoluta. Das políticas que serão continuadas, tem o Auxílio Brasil, que na verdade era o Bolsa Família, e volta a chamar Bolsa Família no governo do presidente Lula. Tem alguma outra política que deva ser continuada e alguma que tenha sido descontinuada no governo Bolsonaro e que será retomada no governo Lula? Edilene, nós temos uma política pública muito importante de segurança alimentar e desenvolvimento agrário que foi fragmentada, absolutamente enfraquecida no atual governo federal, né? Então, no âmbito essa política está presente, ou programas ou ações estão presentes em vários ministérios, mas para falar do Ministério da Cidadania, programas que já tiveram uma vitalidade muito grande no passado, de apoio à agricultura familiar, de fortalecimento nos municípios de bancos de alimento, de restaurantes populares, né? Programas de acesso à água, principalmente no semiárido, a agricultura urbana, apoio às feiras livres. Muitos desses programas estão com orçamentos absolutamente reduzidos. Então, são programas que vão ter que ter quase que uma reinjeção de energia, de material humano, né, de pessoas e também de recursos públicos, né? Não existe o Sistema Único da Assistência Social, que está presente em todos os municípios, né, brasileiros, teve cortes bastante drásticos orçamentários, né, para os serviços, né, de acolhimento, de apoio às famílias, né? A transferência de renda, do ponto de vista orçamentário, é o carro-chefe, é fundamental, né, para as famílias. Isso garante alimentação, garante dignidade. Agora, é importante também que o acompanhamento familiar, que o aperfeiçoamento de cadastro único, que outros acolhimentos, né, em situações de risco social, né, idosos abandonados, população de rua. Então, é um conjunto de iniciativas que precisa de ser retomada, né, com uma possível reorganização interna e também com recomposição orçamentária. Lembrando novamente, né, esse trabalho agora é um trabalho com objetivo muito específico, é um diagnóstico, né? Vai ser apresentado ao presidente da República, ao Conselho Geral da Transição, e depois de escolhidos as ministras, os ministros, né, eles terão aí um material para se debruçar e tomar as decisões e iniciar um processo de reconstrução social, econômica, cultural do nosso país. Quando é que fica pronto o diagnóstico da área social? Edilene, para todos os grupos, né, a ideia é que início de dezembro, né, um primeiro nível de informações básicas já esteja disponibilizado, né,
porque acredito eu, né, que isso também não pode delongar muito, não pode passar muito do meio de dezembro, até porque o presidente toma posse 1º de janeiro, né? Então tem que ter aí também um processamento prévio. É um tempo curto, mas os grupos, vocês estão percebendo, são compostos por pessoas que têm experiência de gestão, têm apoiamento técnico também de servidores federais. Então, o básico, né, a informação básica será disponibilizada, e isso é importante, até para que também problemas identificados possam ser já adiantados, no sentido de que não haja prejuízo, principalmente para as pessoas que dependem das políticas públicas. Eu acho que essa é uma preocupação fundamental. Se a gente tem uma análise de que houve uma desconstrução durante esse período, o novo governo assume com novos compromissos, é importante que ele também tenha as informações necessárias para que não atrase o processo dessas entregas, né? Sempre lembrando, isso depende também de orçamento, vai depender do Congresso, né? Não é só um ato de vontade unilateral. E o senhor acredita que o ministro-chefe dessa pasta também seja escolhido no início de dezembro? E o fato de Simone Tebet coordenar essa área é um indício de que ela será ministra dessa pasta ou não necessariamente? Edilene, quando foram montados os grupos técnicos da transição, uma primeira diretriz política clara, né? A participação nesse grupo técnico é para auxiliar na construção desse diagnóstico. Não há uma relação direta, seja para a pessoa ser ministro, ministra, ou assumir algum cargo, ou seja, e é com esse espírito, inclusive, que as pessoas estão participando. A escolha de ministério é do presidente, ele vai fazer isso ouvindo seus interlocutores, as forças políticas que o apoiaram, com requisitos técnicos também, né? O presidente Lula já esteve à frente aí do governo federal por 8 anos, então, agora o período de escolha é do presidente, né? O nosso período é o período de entrega dos documentos técnicos, esse não pode passar muito além aí de meados de dezembro. Tem tido cooperação por parte do governo atual? Olha, o governo é muito amplo, né? Então não vou fazer aqui uma análise geral dessa maior ou menor cooperação. No caso do Ministério da Cidadania, a primeira leva de informações foi repassada, contatos posteriores serão feitos e estão sendo feitos com os titulares setoriais no Ministério. Foi indicado um ponto focal lá para que a gente pudesse concentrar as nossas solicitações. Então, esperamos, né, que haja, de fato, essa colaboração efetiva até o final do ano, inclusive, porque eventuais medidas que possam ser discutidas em comum acordo terem esse ambiente mais favorável para que ocorra. Então, nós estamos agora nessa etapa de sistematização do diagnóstico a partir das primeiras, né, informações que foram, inclusive, solicitadas para todos os ministérios pelo coordenador-geral da transição, o vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin. O senhor acredita que o senhor possa vir trabalhar no governo federal? O senhor vai trabalhar na Assembleia Legislativa? Vai para a Prefeitura de Belo Horizonte, onde o senhor é concursado? O que o senhor vai fazer daqui para frente? O Edilene, até dia 31 de janeiro, eu continuo líder, né, do PT na Assembleia, deputado estadual, agora compatibilizando o período e meu tempo de dedicação também com esse trabalho técnico, que é da minha área, né, da assistência social, segurança alimentar aqui, nesse trabalho do grupo de transição. Uma certeza eu tenho, a partir de 1º de fevereiro eu não sou mais deputado. E a outra que eu tenho que me apresentar à Prefeitura de Belo Horizonte, porque eu sou funcionário concursado, eu sou assistente social. Agora, é óbvio que propostas podem aparecer, sejam propostas na própria Prefeitura, propostas da própria Assembleia Legislativa, de organizações não governamentais, de outras prefeituras, do governo federal. Eu sinceramente, nesse momento, minha energia está toda voltada para o grupo técnico de transição fazer um melhor trabalho, porque eu lutei muito para a gente ter essa vitória nacional, né? Inclusive me disponibilizei em Minas Gerais para isso.
tenho, né, um compromisso de fazer também essa transição com a nova bancada eleita na Assembleia Legislativa. Nós temos aí também uma possibilidade de arranjo de pauta final da Assembleia, né? Tem a proposta de lei orçamentária, por exemplo, que está em tramitação. Então, a gente tem também o nosso para-casa na Assembleia. Minha energia hoje é dedicada a isso. A partir de fevereiro, aí eu vou refletir, né? É lógico que eu vou continuar minha militância social, minha militância política, meu compromisso com a questão social. Agora, aí a gente tem que compatibilizar também com a sua vida, né? A sua vida profissional, sua vida pessoal, familiar. Isso exige reflexão, né? Também não será uma decisão individual. Eu tenho também as minhas relações políticas, né? Uma base eleitoral muito consolidada, apoiadores e apoiadoras. Seria prematuro tomar uma decisão nesse momento. Agora, uma certeza, como eu disse, eu não serei mais deputado, tenho meu emprego, concurso público na Prefeitura de Belo Horizonte e nunca abrirei mão do meu compromisso social. Quero ajudar muito o presidente Lula, dentro ou fora do governo, e ajudarei. E continuarei a minha militância política. Sou filiado do Partido dos Trabalhadores em Belo Horizonte, né, que é a nossa capital. Gosto muito de Belo Horizonte, tenho um compromisso imenso também com Belo Horizonte e com todo o estado de Minas Gerais. É porque o senhor fez história nessa área social, né? Se a gente pensar na pasta da área social hoje da Prefeitura de Belo Horizonte, era ocupada pela Maíra, que trabalhou com o senhor, hoje é ocupada pela Rosilene, que também trabalhou com o senhor. Então, assim, são anos nessa trajetória da área social, né? Graças a Deus, Edilene, eu sempre tive uma preocupação no exercício dos mandatos eletivos e nas gestões que eu tive oportunidade de participar, de buscar também renovar e formar quadros técnicos, né? É importante, a gente tem um grupo de parceiros e parceiras profissionais que preza muito pela política pública. E onde elas vão, dão certo, né? Foi o caso do êxito, né, da Maíra no governo Calil e agora Fuad. Outras pessoas que integram o governo municipal, a Rosilene Rocha foi secretária nacional de assistência social, foi secretária estadual, foi minha adjunta no governo do estado. Então, foi uma ótima escolha do prefeito Fuad. Agora, essas decisões que envolvem, inclusive, transferência de residência e questões que afetam a vida pessoal, particular, acho que elas devem ser bem amadurecidas. Eu acho que o principal que eu queria aqui reafirmar é o meu compromisso com a militância social e política transformadora, de inclusão social, de reconstrução do Brasil, né? Então, e aí a gente tem várias possibilidades. A bancada, né, do PT na Assembleia, eu lidero há 6 anos, então a gente constrói também relações dentro da Assembleia, né, em várias áreas, né, da Assembleia Legislativa. Eu tenho certeza que eu poderia dar uma enorme contribuição política, técnica, mas felizmente, viu, Edilene, eu vou concluir os mandatos com muitas portas abertas. Eu acho que isso é sinal de que o exercício do mandato e a forma que eu faço política foram produtivas e responsáveis, né? Então, eu espero que em fevereiro essa decisão aí eu possa tomar, independente da dimensão eleitoral, né? Se eu serei candidato a alguma coisa ou não, isso aí também a gente avalia no momento adequado. O senhor acha que poderá ser ou na campanha daqui 2 anos para a Prefeitura ou para a Câmara Municipal de Belo Horizonte, ou daqui 4 na eleição estadual? A Câmara Municipal, Edilene, eu respeito muito, né? Eu fui vereador por 2 mandatos, mas acho que nesse momento não passa pelo meu leque de opções, e eu me sinto lá, inclusive, representado do ponto de vista de vereadores que estão no exercício do mandato. Então, essa hipótese, eu diria que está descartada. Agora, algum projeto eleitoral, acho que mais à frente vou refletir. Prefeitura, não é o momento. Será que o PT lança algum nome? É uma discussão muito prematura, porque o PT hoje acaba de receber, né, o apoio nessa eleição presidencial do ex-prefeito Calil, do prefeito Fuad, que está no exercício do seu mandato, né? Nós temos que esperar também
como que vai ser a construção da base de apoio do presidente Lula no âmbito nacional. Então, essa é uma discussão ainda muito incipiente. Lógico que o PT tem na presidência da República, pela força que tem na capital, né, pelos nomes que tem também, pela eleição dos deputados federais, estaduais, o PT tem toda a condição de apresentar uma alternativa na eleição local. Mas isso depende de muita coisa. Então, esse é um debate também agora, seria absolutamente prematuro. A composição pode ser feita, inclusive, com o próprio Fuad, se ele for candidato à reeleição, a depender dos acontecimentos daqui para lá. Essa é uma hipótese. Então, nós temos que... Agora, nós acabamos de sair de uma eleição, né? Aí, essa até eu faço até uma crítica assim, à parte do mundo político, porque, às vezes, as pessoas mal saem de uma eleição e já estão pensando na próxima. Né? Por isso que eu estou sendo muito... Você me conhece bem, eu sou muito sincero, estou sendo absolutamente sincero com você. Eu ainda nem concluí meu mandato de deputado estadual, vou concluir 31 de janeiro. A prioridade absoluta agora é contribuir na recuperação, reconstrução social, econômica e política do país. Eu tenho um enorme compromisso com Belo Horizonte e com Minas Gerais. Tenho várias possibilidades e espaços profissionais e políticos de dar a minha contribuição, independente de disputar ou não uma eleição, seja daqui a 2 anos, seja daqui a 4 anos. Né? Então, eu não descarto nenhuma hipótese, porque, como eu disse, abandonar ou sair, né, dessa militância social e política, isso para mim não existe, né, até porque foi a escolha que eu fiz desde a minha juventude. Agora, eu posso contribuir num processo político nacional, estadual ou local, sem necessariamente estar disputando uma eleição. O que está em debate hoje na Assembleia Legislativa, uma pauta mínima que está sendo construída e que precisa ser votada até o final do ano? Vai ter algum embate ou polêmica, o senhor acha, agora no final de novembro e até dezembro? Edilene, a primeira questão é o governo retirar o regime de recuperação, a urgência do regime de recuperação fiscal, porque ele está travando a pauta. E tem que tirar logo, porque depois tem muitos vetos. Né? Seria muito ruim para o governador não ser reeleito e iniciar um novo governo sem orçamento. Então, voltou a travar porque tinha uma questão judicial, né? Não, ele tem uma liminar do Supremo para continuar a fazer as tratativas do regime de recuperação fiscal. Mas ele não retirou a urgência. Ou seja, continua travando a pauta. Continua, e tem uma fila um caminhão de vetos na pauta. Então, o risco aí, o interesse de destravar a pauta é do governo. O governo precisa de ter um orçamento votado, os poderes precisam de ter um orçamento votado. Eventualmente, o governo pode ter outros projetos que ele tem interesse. Né? Eu chamo a atenção aqui para a prorrogação do Fundo de Erradicação da Miséria. Se não for votado esse ano, o governo vai deixar de arrecadar de 700 a 800 milhões de reais para combate à pobreza em Minas Gerais. Então, eu estou achando estranho que ainda o governo não tenha retirado a urgência, como também estranho que ainda não acatou a decisão da Assembleia de aprovação do nome do presidente, deputado Agostinho Patrus, para o Tribunal de Contas do Estado. Eu acho que são decisões que o governo naturalmente já deveria ter tomado. Do regime de recuperação fiscal, porque ele já está fazendo as tratativas e, sinceramente, não acredito que elas vão avançar, até porque nós temos um contexto, um cenário de um governo eleito que daqui a poucos dias vai assumir o governo federal. E no caso da indicação do Tribunal de Contas do Estado, porque a Assembleia já aprovou. Então não há outra alternativa para o governador senão nomear o deputado Agostinho Patrus. Da nossa parte, da oposição, a gente sempre dialogou, a gente nunca obstruiu projetos que dizem respeito ao interesse da população. Então, essa continuará a ser a nossa posição. Então, se o governo quiser conversar, o governador, aí ele tem que abrir mão daquele conceito dele de petefobia, né? Senão ele não vai querer conversar lá com a bancada de oposição, como ele mencionou aí no período recente. Então, ele tem que ter também essa disponibilidade aí
para ter um diálogo, sentar à mesa, né? Até porque eu acredito que ele vai querer sentar à mesa com o presidente da República em janeiro. Da nossa parte, né, nós já deixamos isso claro, né, para interlocutores do governo, que estamos dispostos, né, a contribuir naquilo que for positivo para o Estado de Minas Gerais. Agora, votar regime de recuperação fiscal, nenhuma hipótese. Né? Nós temos uma outra visão de construção federativa, ainda mais agora com o presidente Lula. Privatização no apagar das luzes do mandato da Codemig. Difícil, isso não vai avançar. Agora, podemos discutir o orçamento para o ano que vem? Lógico, a gente sabe da importância de uma lei orçamentária aprovada. Prorrogação do Fundo de Erradicação da Miséria? Vamos sentar, vamos conversar, né? Talvez ele tenha que conversar com o Partido Novo. Porque da última vez nós defendemos a prorrogação e integrantes do Partido Novo foram contra. Aí tem que ver lá o que o governo de fato vai querer, né? Mas há essa disponibilidade. O senhor acredita que o governo vai conseguir emplacar o candidato dele à presidência da Assembleia Legislativa? Como é que o senhor acha que vai ser isso? Edilene, geralmente, pelo menos nos anos que eu, e são muitos, convivi na Assembleia, o nome do presidente é uma construção que vem do mundo legislativo. Ele até pode ter maior ou menor simpatia com o governo. Agora, eu nunca vi nesses anos um nome imposto pelo governo para o conjunto dos deputados e deputadas. Eu nunca vi isso. Quando qualquer governo quer fazer assim, ele se dá mal, porque aí a própria Assembleia preza muito a sua autonomia. E você não pode ter, presidindo a Assembleia, uma espécie de subsecretário do secretário de governo. Né? Isso é ruim para o legislativo, é ruim para o fortalecimento do poder legislativo, é ruim para a relação dos deputados e deputadas, inclusive da base com o próprio governo. Então, acho que essa construção ela emerge da Assembleia, do conjunto dos deputados e deputadas. Me parece que essa arrancada do governo em querer já escolher um candidato por ser próximo ou muito próximo do governo não caiu bem na Assembleia Legislativa, até porque o governo não tem só um deputado próximo dele na Assembleia, ele tem outros deputados e deputadas. Então, essa própria construção, ela me parece que não foi muito bem feita. Agora, eu vou pensar no Poder Legislativo. Eu acho que cabe ao Poder Legislativo, a partir de um tipo de compromisso de conduta do presidente, de autonomia, de respeito ao legislativo, e também de relacionamento interno com os parlamentares republicanos, a própria casa costuma definir esse perfil e definir o candidato. Acho que candidatura imposta na Assembleia Legislativa não cola. Vamos fazer um bate-bola rapidinho? Sim. Vida pública daqui para frente. Continuará muito intensa e comprometida com a questão social. Bolsa Família. Essencial para a população pobre, principalmente no enfrentamento à fome e à pobreza. Teto de gastos. Precisa de um debate maior, uma compatibilização da responsabilidade fiscal com metas sociais. Fome no Brasil. Inaceitável. Precisamos acabar. Agradeço muitíssimo pela entrevista, deputado estadual André Quintão, integrante da comissão, da equipe de transição do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva. Deputado, muito obrigada pela entrevista, por ter vindo aqui. Eu, por muitos anos, acostumada com o senhor na Assembleia Legislativa, no trato sempre muito bom do dia a dia, encontrando o senhor aqui em Brasília para essa entrevista. Muito obrigada. Eu que agradeço, viu, Edilene, e de público aqui, não só você, mas os profissionais da Rádio Itatiaia, um tratamento absolutamente respeitoso desde quando eu era vereador. Foram inúmeros, e não vou mencionar aqui, jornalistas, profissionais que partilharam comigo e me auxiliaram, né, do ponto de vista do papel democrático da comunicação. Encontraremos, né, por aí, em Brasília, em Belo Horizonte, em Minas.
Muito obrigada, deputado. Boa sorte nessa nova jornada, que com certeza o senhor também vai desempenhar muito bem, como sempre. Aqui tivemos o deputado estadual André Quintão, integrante da equipe de transição do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva. Acompanhe nosso podcast que vai ao ar toda segunda-feira em áudio e vídeo, feito do estúdio aqui em Brasília e disponível nas redes sociais e também no site da Itatiaia.